Ora, aqui na resolução do nosso teste, vamos então iniciar aqui com a primeira parte, em que fala sobre aqui este nosso conjunto com vários tipos de números, todos eles reais, formas de fração, de raiz, o nosso conhecido π, e também aqui de raízes cúbicas. Ora, quando nós temos este tipo de exercícios, aquilo que eu proponho sempre é lermos todos aqui o conjunto das questões e, normalmente, o que nós devemos fazer é colocar sempre estes números de forma numérica que nós conhecemos mais facilmente para podermos depois identificar para cada uma destas situações quais são os valores que nós temos que colocar. E também nota que os valores que nós temos de colocar aqui em cada uma das questões é este próprio número, esta representação do número, e não quando ele já está arredondado. Então, vamos fazer isso com o auxílio da nossa máquina de calcular, verificar quanto é que é cada uma destes valores. 5 sextos, 0,83, depois com o período de 3. Por aqui em cima, 5 sextos igual a 0,8 de período de 3, menos 12 quartos, isto é fácil, é menos 3, a raiz de 0,25. Vou à minha máquina de calcular e obtenho o valor de 0,5. Menos π, isto aqui eu sei que é menos 3,14, que é aproximadamente igual a 16. Depois 10 terços, 10 dividido por 3 dá 3,3, e é este o período 3, e tenho ainda agora aqui a raiz cúbica de 2. Portanto, das máquinas, eu normalmente o que tenho que fazer é pôr o 3, que é o início da raiz, e depois colocar o símbolo da raiz, dá 2, dá 1,2599, 1,20 também é um número que eu estou a fazer um arredondamento, 1,2599, e finalmente 9 oitavos. 9 oitavos, então 9 dividir por 8. 1,125. 1,125. Ora, assim depois torna mais simples eu conseguir colocar cada um destes, ou algum destes elementos, ou alguns destes elementos aqui em cada uma destas questões. Então vamos lá aqui ver para a primeira. 1.1. Escrevo o número 9 oitavos na forma dízima finita. Ora, já aquilo nós fizemos. A dízima finita é como nós verificamos aqui na nossa parte decimal que ele termina. Não há aqui continuidade nesses números decimais. Então bastará responder 9 oitavos igual a 1.125. 1.2. Escrevo o número raiz de 0,25 na forma de fração irredutível. Ora, nós já vimos que está aqui o valor desta raiz, 0,5. Então, a raiz de 0,25 já sei que é igual a 0,5. Ou seja, são 5 décimas. 5 décimas é a leitura como aqui eu estou a fazer. Então, ser uma forma irredutível de dividir ambos os termos por 2, por 5. Por 5 fica igual a 1 meio. Isto está feito também 1.2. 1.3. Indicar todos os elementos de A, portanto, aqui deste conjunto, que são números inteiros. Ora, olhando aqui para os valores, o único que é inteiro, ou seja, tem apenas parte inteira, não tem parte decimal, é o menos 12 quartos. E é este o valor que eu tenho de colocar, não é o menos 3, é o menos 12 quartos.
4. Então, agora quero um elemento de A que seja representado por uma dízima infinita depois do 3. Está aqui o 5 sextos e o 10 terços. Agora vocês já aprenderam no 8º ano que qualquer fração cujo denominador seja 3 ou 6, o seu período é sempre 3. Portanto, bastará olhar e indicar um desses números. Pede-me um dos elementos e eu vou colocar todos. Portanto, poderá ser o 5 sextos e o 10 terços. 1.5. Deste lado agora. 1.5. Que pede para indicar os elementos que são irracionais. Ora, voltamos outra vez à mesma história do que é que são números irracionais. Números irracionais é qualquer número cuja dízima é infinita, ou seja, não termina, e não é periódica, não existe um padrão. Então, seleciono daqui, esta é uma dízima infinita, mas é periódica de período 3. Esta é uma dízima, não tem dízima, é como se fosse aqui um zero a seguir, portanto é um número inteiro. Esta é uma dízima também finita. O π não. Eu sei que o π, ele aqui continua, fiz aqui apenas um arredondamento a 4 escadas decimais, mas ele continua. E a sua... E não tinha uma periodicidade, ou seja, não existe um padrão na parte decimal, portanto, é uma dízima que corresponde àquilo que eu quero, que é um número irracional. Então, vou pôr já o menos π. O 10 terços, também já vi que é infinita, a sua dízima é infinita, mas do período 3, portanto também não quero. Esta também é uma dízima infinita, não periódica, portanto existe sempre aqui uma continuidade irregular no aparecimento dos seus algarismos, também está nessas condições, portanto é também um número irracional. Uma raiz cúbica de 2. Finalmente o 9/8 também é uma dízima finita, tem 3 escadas decimais, mas é finita, ela termina aqui no 5. Portanto, também não é um número irracional. Portanto, as opções corretas são, então, o menos π e o raiz cúbica de 2. Finalmente, 1.6, colocar os números por ordem crescente. Ora, portanto, a ordem crescente é do menor para o maior. Basta-me seguir aqui estes números que eu tenho, já transformados de forma decimal, mas o que eu tenho que colocar é sempre o número que está indicado no conjunto. Portanto, começo com menos π, que é menor que o número negativo, portanto, tem que continuar com os negativos, tenho aqui este, menos 12 quartos, menor que a seguir, tenho aqui o 0,8, tenho aqui o 0,5, tenho aqui um 3, portanto, será um raiz quadrada de 0,25. E o que eu devo fazer muitas vezes é cortar os valores que eu já coloquei, que é para não ver enganos. Este já foi, este também já foi, o da raiz também já foi. Agora o que eu vou colocar a seguir, tenho aqui com parte de 0, portanto aqui será o 5 sextos a seguir. 5 sextos. E aqui uma vista nele. A seguir tenho qual? Tenho estes dois, portanto este ainda aparece primeiro, 9/8. 9/8. A seguir o raiz cúbica de 2. E finalmente o 10 terços. Assim, confirmo que não faltou nenhum elemento por colocar aqui na ordenação.
No segundo exercício, teríamos que classificar cada uma destas afirmações entre verdadeiro ou falso. Não era necessário justificar, mas da maneira vamos ver com essa justificação para poder selecionar corretamente em cada uma das opções, de verdadeiro ou falso. Na 2.1, então, diz o seguinte, que o raiz 2 não pertence nem a R negativo, ou seja, aos números reais negativos, nem a Z. Então, vamos aqui fazer a nossa reta real, colocar aqui o 0 como ponto de referência e o R menos são todos negativos, portanto não começa no 0, é aberto no 0, ou seja, aqui é o R menos. E é todos estes elementos. Agora, no Z, vou por aqui outra cor, o Z são os números inteiros, portanto, é aqui o 0, o menos 1, o menos 2, 1, 2 e sucessivamente. Olha, o número em causa, o raiz 2, eu sei que é 1,41, portanto, é aqui. Raiz de 2. Ora, o R está para os negativos e ele é positivo, então não está a pertencer a esta parte aqui do conjunto. E também o Z, são números inteiros, também não tem nenhum número que tenha casas decimais. Portanto, aqui, esta questão não pertence nem um nem outro, é verdadeiro. Eu vou selecionar verdadeiro. Para 2.2, tem aqui que este conjunto, está entre chavetas, portanto, são elementos isolados, mas é um conjunto, menos 1/3 e 7/6, está contido, ou seja, está dentro dos números irracionais. Mais uma vez, para ajudar a perceber o que é que isto quer dizer, é o que está contido. Olha, eu consigo ver que este sinal, vamos aqui em baixo, este sinal é muito parecido com este sinal aqui, de menor. Então pode-me ajudar a perceber como é que funciona este sinal, que é o que está contido. Quer dizer que este conjunto é, entre parênteses, menor que este conjunto aqui. Ou seja, todos os elementos que estão neste conjunto têm que estar aqui dentro. Ora, eu já vi anteriormente que e pegando aqui novamente agora, aqui à frente, que eu sei que o menos 1/3 é uma dízima, não me interessa aqui a unidade, mas como é que o denominador é 3, tem um período de 3. Da mesma forma como 7/6, também não me interessa aqui a sua parte inteira, tem aqui um período de 3 também. Então, se existe um período, neste caso particular de 3, quer dizer que são números racionais. Portanto, um número racional é qualquer número que tenha uma dízima finita, ou sendo infinita, tem que ser periódica. O que acontece aqui neste caso. Portanto, nenhum destes elementos está dentro dos conjuntos de todos os números irracionais. Portanto, aqui será falso. Para o 2.3, tem aqui o conjunto dos números inteiros, reunião, portanto, é o que quer dizer este sinal, reunião, ou seja, é juntar todos os elementos de um conjunto e do outro, é igual a R. Ora, mais uma vez, vamos aqui ver, ajudando aqui para a nossa reta. Ponho aqui o 0 para a orientação, o Z, números inteiros, menos 2, menos 3, e por aí para fora. E 1, 2, 3, e também para ter mais infinito. O que é que são o conjunto Q? São os racionais, portanto são todos aqueles que podem ser representados por frações de números inteiros. Vou por aqui outra
Pois, portanto, são os números que tenho aqui, espalhados, mas não estão, não existe uma continuidade dos números, existe sempre um espaço entre eles. Ora, o que é que está a reunião deste conjunto? Vejam lá. Se tiver o Z, a reunião com o quê? Se eu estou a juntar tudo, o que é que eu vou ter? Este conjunto está contido no quê? Portanto, o que é que fica? Se eu vou juntar um conjunto que é mais pequeno do que o outro, fica o maior. Isto aqui é igual aqui. Portanto, isto aqui, vejo logo que isto é falso. E agora a questão. Então, o que é que falta eu ao quê para passar a ter o R? O que é que eu tenho que juntar? Tenho que reunir com os conjuntos de números irracionais. E aí sim passo a ter o R quando eu junto ao conjunto dos racionais os números irracionais. Finalmente, na 2.4, o raiz 10 pode ser representado por uma medida infinita não periódica. Certo? Nós podemos ver pela máquina, mas como poderá acontecer que a partir de certa ordem que não me aparece aqui nos números da máquina, eu passo a ter algum período, aquilo que eu tenho que perceber é o seguinte: qualquer número que não seja um quadrado perfeito, então é sempre um número irracional. Ora, recorda novamente o que é que são os quadrados perfeitos? O meu n, que é o meu número, e o meu quadrado perfeito. Então, será o 1, será o 4, será o 9, o 25. Esses são todos os números que eu consigo transformá-los na sua raiz também num número natural. Qual é que o 16? É evidente. O 4 e o 5. E por aí fora, todos estão nestas situações. Em qualquer número, eu posso olhar aqui que o 10 não está aqui nesta parte. Há alguns entre o 9 e o 6. Então, quer dizer que a sua raiz está alguns entre o raiz 10, está alguns entre o 3 e o 4. Portanto, e qualquer número que não esteja aqui nestas condições é sempre um número irracional. Portanto, concluímos que é verdadeira esta afirmação. Na segunda parte, temos aqui este primeiro exercício, que temos aqui o nosso conjunto A representado por um intervalo de números reais, entre a raiz 2 a 4. O 4 está aberto, portanto, está aqui aberto à sua esquerda. À sua direita quer dizer que este elemento, o 4, não pertence ao meu conjunto. E eu quero saber destes aqui qual é que é o único número que está dentro deste conjunto. Ora, a técnica é sempre a mesma, ou seja, vou sempre representar por iniciar a reta, coloco aqui o meu zero normalmente, me ajuda, neste caso aqui não é necessário porque são todos positivos, então até vou apagar, aqui vou fazer de novo. Ora, começa aqui no raiz 2, já sei que é 1,41 aproximadamente, só que depois para perceber os números, até 4. Portanto, aqui é bola fechada, quer dizer que o raiz 2 pertence ao meu conjunto, e aqui é bola aberta, quer dizer que o 4 não pertence. Ora, se o 4 não pertence, porque é bola aberta, esta opção está logo excluída. Agora reparem aqui para o C. 1,4. Ora, se 1,4 está antes ou depois do 1,41? Está antes. Então, isso quer dizer que o meu número 1,4 está antes deste número aqui. Então quer dizer que esta opção também está excluída.
Da mesma forma, este meu número A, 4,1. Ora, o 4,1 está após o valor 4. Então, estará aqui 4,1. Está fora também do meu intervalo. Está excluído. Então, a única hipótese viável e a correta será este do raiz 3. Eu vou à minha máquina e posso ver quanto é que ele dá. Portanto, raiz 3 é 1,73. Posso pôr aqui no valor arredondado. 1,73. Ora, se ele está entre 1 a 1,41, está mais ou menos por aqui. Raiz 3. Portanto, esta seria a opção correta. Para a pergunta 2, então, agora temos o conjunto B, intervalos deixaremos abertos de menos 3 a raiz 3, e quer saber quantos números inteiros, portanto, inteiros, são os que pertencem a Z, não têm a parte decimal, estão dentro deste intervalo. Vamos fazer, mais uma vez, sempre da mesma forma. Fazer aqui a nossa reta real, representar os números, menos 3 a raiz 3. Já vi que o raiz 3 é 1,73 aproximado, que vai sempre ajudar a perceber como é que estão ordenados os números. Portanto, intervalo aberto, intervalo aberto. Ora, se eu quero saber quais são os números inteiros, então vou por aqui os números inteiros que aqui estão. Portanto, se eu tenho um número negativo, um número positivo, obviamente, tenho aqui o 0. Ora, então tenho aqui o menos 1, menos 2. E para aqui, se eu tenho que o 0 e o 1,73, vou ter por aqui também o valor 1. Então, quantos números inteiros é que eu aqui tenho? Eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0 e 1. Eu tenho 4 elementos. A resposta correta é o C com 4 elementos, conforme aqui nós já verificamos. Ora, nós já vimos aqui também da 2.2, uma outra forma nós podemos representar um conjunto de números desta forma. Portanto, basta ver aqui quais são os extremos que estão aqui indicados no nosso conjunto representado pelos intervalos de números reais e colocar aqui menos 3 e raiz 3. E como posso observar, eu tenho aqui o sinal de menor, quer dizer que os extremos, os intervalos têm que estar também em aberto. No nosso exercício 3, tenho aqui este meu conjunto y, que vai de menos infinito a 2 aberto. Eu quero verificar quais destas 4 opções vai ser igual a este meu conjunto y. Portanto, de reparar que na opção A e B eu estou a trabalhar com interseções, ou seja, aquilo que é comum a ambos os intervalos, e na opção C e D eu estou a trabalhar com reuniões. Então, a forma mais simples de poder fazer, aquilo que eu aconselho sempre, é fazer então a representação do conjunto que eu tenho, no y. Faço aqui então, aqui do 2 para infinito, aqui aberto. Isto é o meu conjunto representado aqui na reta real. E agora faço para cada uma destas opções ver aquilo que eu consigo obter. Então, no A, então, o meu primeiro conjunto é de menos infinito a 2, portanto, 2 até menos infinito, aqui aberto, que é igual àquilo que eu tenho, isto é igual ao meu y, com interseção de, vou pôr outra cor, de menos 1 até 3.
Ora, se eu estou a trabalhar com interseções, o que aqui está é o que é comum. Ora, o que é comum a ambos os conjuntos? Quais são os elementos, os números que são comuns a ambos os elementos? Portanto, aqui o 3 é fechado e o menos 1 também é fechado. Ora, aquilo que é comum é desde o menos 1 até o 2. Então, a interseção destes conjuntos, o que é que resulta? Resulta num intervalo fechado de menos 1 a 2, aberto. Não é aquilo que eu quero. Na opção B, eu tenho, então, mais uma vez, o mesmo. Portanto, aqui 2, intervalo aberto. E eu tenho outro conjunto de menos 1 a 0. Portanto, menos 1 a 0. Então, isto está cá dentro ainda. Portanto, aqui fechado, aqui fechado. Mais uma vez, então, o que é comum? É daqui a aqui. Portanto, isto aqui vai ser um intervalo fechado de menos 1 a 0. Também não é aquilo que eu quero. Opção C. Então, agora vou trabalhar com reuniões. Portanto, é de juntar tudo. Menos de 2 aberto. E vou juntar com o menos 1 até 0. Mudar de cor. E aqui. 0. Fechado. E fechado. Ora, se eu estou a juntar tudo e tenho este conjunto de menos 1 a 0 que está cá dentro do maior, o que é que vai juntar? Vou juntar tudo. Portanto, aquilo vai resultar, vai ser desde aqui aberto até menos infinito. Vai ser intervalo aberto menos infinito, 2. Neste caso, o 2 é aberto porque o extremo desse intervalo está aqui aberto. Ora, é aquilo que eu já tinha. Portanto, esta é a opção correta. Mas, de toda maneira, vamos ver para fazer o mesmo para o D. E, obviamente, vai ter que haver aqui alguma coisa que falha. Então, mais uma vez, é de 2 para menos infinito. E eu vou juntar com menos 1 a 3. Menos 1, mudar de cor. Menos 1 a 3. Fechado aqui e fechado aqui também. Este aqui aberto. Ora, se eu estou a juntar tudo, quais são os elementos que eu juntei? Então, vai ter que ser desde aqui do 3 até depois do vai para menos infinito. Então vai ficar de menos infinito até 3. Fechado. Obviamente não poderia ser então essa opção. Ora, aqui no quarto exercício, nós temos aqui, vamos trabalhar aqui com o conjunto de números reais, no nosso R positivo, os números pertencentes a R entre menos 1 e 4 terços, menores ou iguais, e o conjunto E representado na reta real entre raiz de menos 5 a 1 fechado, aberto. Então, aquilo que eu aconselho sempre é, uma vez olhando aqui para todas as linhas do conjunto, deste conjunto de exercícios, é, se eu estou a trabalhar com esses intervalos, interseção, reunião, por aqui mais adiante, representá-los todos na reta real. Então é isso que vamos fazer, eu vou fazer aqui por cima de cada um deles.
Então, no conjunto C, eu tenho o R+. Portanto, R+, são os positivos, portanto, começa do zero, mas o zero está excluído. Portanto, caso contrário, teria que estar aqui a indicação do valor zero, para ser aqui bola fechada. Como não tem, só indica que é o R+, então a bola tem que ser aqui aberta. Portanto, vou apagar. Então vou aqui pagar o zero e vou pagar aqui o meu intervalo. Portanto, tem que ficar de zero aberto até mais infinito. Ora, este aqui, o D, então tem valores negativos e positivos, portanto será de menos 1 a 4 terços. E aqui a bola aberta, aqui a bola fechada. E recordar que o 4 terços é 1,3 em período. Ora, feita esta representação dos três conjuntos, muitas vezes torna-se mais fácil de conseguir perceber e fazer aqui as respostas a cada destas linhas quando trata de interseção e de reuniões. Então, 4.1. 4.1. Eu estou a trabalhar com os conjuntos C e D, portanto, estes dois, e quero que eu os represente na reta real, portanto, desta forma aqui, e na forma de intervalo de números reais. Portanto, será a outra parte que nós somos mais habituados a fazer. Então, vamos representar ambos os conjuntos na nossa reta real, mais infinito, menos infinito. Já vi que vou representar também cada um dos conjuntos de diferentes cores. Então aqui será o meu conjunto C, que eu puser o R positivo, por aqui de uma cor, e agora representar o conjunto D, falta aqui indicar o valor 0, agora sim passar para o conjunto D, de menos 1 a 4 terços. Ora, aqui, bola aberta em menos 1 e bola fechada em 4 terços. Ora, e este aqui faço o tracejado ao contrário. Ora, recordar que a interseção deste sinal é o que é comum a ambos os conjuntos. Ora, por exemplo, se eu colocar aqui um elemento esteja aqui, não pertence a nenhum deles. Um elemento esteja aqui só dentro do verde, só pertence ao verde, não pertence aos dois. Um elemento que esteja aqui apenas pertence só ao amarelo, portanto, ao conjunto C. Então, o que é que pertence em simultâneo? Todos os que estão aqui dentro. Portanto, aqui será a bola aberta, aqui a bola fechada. Então, como resposta final, o C interseção com o D é igual ao intervalo aberto 0 até 4 terços fechado. Passando para o 4.2, vou agora trabalhar com reuniões. Portanto, a reunião é o juntar todos os elementos. Basta pertencer a um dos conjuntos para pertencer à reunião dos conjuntos. E para isso eu depois vou completar então aqui com fazer o enquadramento dos valores, o valor mínimo e o valor máximo. Mais uma vez, fazer então através da representação gráfica. Eu vou aqui representar mais uma vez a linha reta real, o D de menos 1 a 4 terços,
feitos assim, um intervalo aqui aberto e este fechado. E para o conjunto E, tenho ali, sei que o que nós podemos também fazer será a ver que valor é que será aqui, será menos 2, qualquer coisa. Torna mais fácil para nós orientarmos a nossa ordenação numérica, portanto, consigo depois perceber que tem que estar aqui antes do menos 1, então menos raiz de 5, e vai até 1, que é inferior a 4 terços, é evidente. Então aqui a bola fechada, aqui a bola aberta. E faço aqui o tracejado ao contrário. Mas agora, se eu estou a trabalhar com reuniões, então vou juntar todos os elementos. Então, mais uma vez, eu começo onde? Começa aqui no menos raiz 5, bola fechada, porque o conjunto tem uma bola fechada e vai até ao meu ponto 4 terços também bola fechada, porque é o que eu vejo aqui também a bola fechada nesse conjunto. Então, o que nós vimos como parte da resposta já está satisfeita, que é a representação da reta real. Falta então completar aqui nestes espaços com o limite inferior e o superior. Basta colocar o que ali está. Então será de menos raiz de 5 até 4 terços. Avançando para o 4.3, eu quero um conjunto F, mas em que condições é que esse conjunto tem que existir? A interseção com o C, portanto com o conjunto dos números reais positivos, seja vazio, ou seja, não pode existir nenhum elemento que seja comum a ambos esses conjuntos, ao F e ao C. Então, 4.3. O que ajuda a fazer é fazer o ponto de partida com aquilo que eu já tenho. Portanto, eu já tenho o conjunto C, eu sei que é o conjunto dos reais positivos. Para aqui, ora, qualquer conjunto que eu indique desta forma, existem sempre pontos em comum entre este ponto aqui que eu tenho, o zero, aberto, e este ponto aqui de extremo. Ora, se eu quero que o conjunto seja vazio, então, obviamente, aquilo que eu vou ter que fazer será, aqui para primeiro, se eu consigo aqui, está assim já apagado, terá que, por exemplo, começar aqui neste, do zero, até o menos infinito. Menos infinito, mais infinito. E aqui pode ser ou bola aberta, ou eventualmente bola fechada, porque se a interseção teria que pertencer aos dois, eu já sei à partida que o conjunto C, o zero, não tem esse elemento. Então até pode ficar dessa forma. Isto será o conjunto C e este será o conjunto F. Ora, este conjunto F, da maneira como está construído, é o quê? O F é igual ao R menos 0. Portanto, é os negativos com os zeros, portanto, são os não positivos. Claramente eu consigo ver que, desta forma como está construída, o F de interseção com C é o conjunto vazio. Posso representar por esta forma, ou, eventualmente, posso representar também com entre chavetas, sem nada lá dentro. Portanto, está vazio. Eventualmente poderia ainda considerar qualquer conjunto sempre de valores negativos. Qualquer coisa que aqui estivesse, mas apenas e só constituído por valores negativos. Passando para o 4.4. É dizer-se a afirmação, portanto,
do conjunto constituído pelos elementos 0 e raiz 2 sobre 2 está contida no conjunto D. E por dizer se isto é verdadeiro ou é falso. Ora, primeiro de tudo, este símbolo, que ele está contido, nós podemos pensar na analogia do sinal de menor, que estamos mais habituados. Ora, este conjunto, a pergunta é se este conjunto, entre aspas, é menor do que o D. Ou seja, todos os elementos que estão neste conjunto têm que estar dentro do conjunto D. Então, vamos ver. Podemos aproveitar aqui, já temos aqui a representação em forma na reta real. Ora, então eu vou representar cada um destes pontos, de cada um destes elementos. O 0, obviamente, está aqui. 0, portanto, o 0 está dentro do conjunto. E o raiz 2 sobre 2, este conjunto aqui, será 0,7 qualquer coisa. Então, obviamente, também estará aqui dentro. Então, raiz 2 sobre 2. Então, como todos os elementos estão dentro do conjunto D, então o conjunto todo está dentro deste conjunto. Então, neste caso, a afirmação é verdadeira. Finalmente, no 4.5, quero que eu dê um exemplo do número real, em que esse número que eu selecionei, o quadrado desse número pertence ao conjunto C, está aqui dentro, mas que o seu simétrico não pertence, portanto tem que estar fora desse conjunto. Primeiro de tudo, o que é um número simétrico? O número simétrico é um número igual a esse número, mas de sinal contrário. Ou seja, de forma simplificada, se eu tiver o número 3, o seu simétrico é o menos 3. Portanto, esse aqui nesta parte só do algarismo é o mesmo, só troca o sinal, que é negativo e que é positivo. E vice-versa, se, por exemplo, se o número original for o número negativo, menos 5, então o seu simétrico será o mais 5. Mais uma vez, aqui os números dos algarismos são os mesmos, só existe aqui a diferença do sinal. Então vejamos aqui novamente no conjunto. Então eu quero selecionar um número em que o quadrado desse número está aqui ainda, mas que o simétrico tem que estar fora. Então será o quê? Será qualquer número que seja positivo. Vamos ver. Se eu selecionar um número qualquer positivo aqui, o quadrado dele continuará aqui, obviamente, será maior, mas está aqui dentro na mesma. Mas depois, se é o simétrico, então é como fosse a distância à origem, mas para o sentido contrário. Então, estará onde? Estará menos qualquer coisa, e estará aqui já fora do conjunto C. Então, bastará nós darmos um exemplo. Um exemplo poderá ser o valor de raiz de 3. Por exemplo, existe uma infinidade deles, desde que sejam sempre positivos. Ora, aqui neste primeiro exercício da parte 3, referente a valores exatos de números irracionais, então o que é que eu sei? Sei que a distância do comprimento, o comprimento de segmento da reta AB é igual ao comprimento de segmento da reta BC. Tem igual distância. E o que é que eu quero saber? Muitas vezes é esta importância de ler bem o enunciado. O que eu quero saber é o valor de A, B e C. Então é isto que eu quero saber, é isto que eu quero responder. Ora,
para este tipo de exercícios, o que eu tenho de ver? Qual é que é o valor que eu já conheço mesmo à partida? E é um dos pontos que me estão a pedir que eu já sei que está aqui indicado, que é o valor B. Então posso já responder que o B é o valor da abscissa 4. Okay? Então faltará responder o A e o C. Agora vejam lá mesmo. E vou já aqui ajudar a construir pouco a pouco os meus números. Se o valor que eu conheço é o B, então eu posso posso tomar este valor como referência para andar para o A e andar para o C. Se eu estou no B e quero ir para A, eu estou no sentido contrário à reta. Então estou a recuar, ou seja, estou a andar para trás. Então tem que ser o quê? Tem que ser, eu estou no 4 e vou andar para trás. Agora, para o C, partindo da mesma do B, que é o valor que eu conheço, vou no sentido positivo. Então, tem que ser o 4 mais. Agora, mais o quê? Mais esta distância. Mas eu vejo que esta distância de A a B é igual a quê? Ao raio da minha circunferência. Ora, vendo mais uma vez aqui o que nós temos, eu agora aqui representando desta forma, aqui mais fora, sei que a altura, eu tenho aqui um triângulo retângulo, sei que a minha altura é uma unidade e de 2 a 4 tenho 2 unidades. Então a distância é 2. O que eu quero saber então é que é o valor da minha hipotenusa. O teorema de Pitágoras é que eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então agora é só substituir um dos catetos, pode ser o 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então quer dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 mais 5. Então a hipotenusa é igual a raiz positiva, porque é uma distância, de 5. Eu já sei que esta distância é a raiz de 5. Ora, se esta distância, que é o raio de B, centro da circunferência de centro em B, até que esta ponta, então a distância de B a A também é raiz de 5 e a distância de B a C também é raiz de 5. Então basta então colocar esse valor. A raiz de 5. Raiz de 5. Isto está feito. O B é um ponto dado e o A e o B são construídos à custa do ponto que eu tenho como referência, ponto B, sendo para trás, então o sinal negativo, o que é a distância considerada. Se eu vou para C antes do sentido positivo, mais essa distância considerada também. No segundo exercício da parte 3, pede para simplificar cada uma das expressões. Ora, quando nos pede para simplificar, não é para arredondar. Portanto, nós nunca poderemos resolver estes exercícios com recurso à máquina de calcular, sabendo o valor de raiz de 7, ou raiz de 10, ou 10π. Nunca podemos fazer isso. Temos que utilizar sempre os valores exatos como eles estão, uma vez que estes valores são valores irracionais. Ora, então, 2.1. Vou passar aqui, tal e qual como está a linha, raiz de 3 raiz de 7, mais 4 raiz de 7, menos 5 raiz de 7. Ora, mais uma vez, sabendo que isto são valores irracionais, eu não os posso mexer. Tenho que os considerar como imutáveis. Então, onde é que eu vou fazer as minhas operações? Vou fazer as minhas operações de soma e de subtração apenas nestes coeficientes que estão fora da raiz. Então, posto isto, torna-se mais fácil.
Posso fazer vou fazer de duas formas. Esta forma A, ou seja, vou pôr todos os coeficientes em evidência 3 mais 4 menos 5 raiz de 7. Faço as contas. 3 mais 4, 7, menos 5, 2. Então fica 2 raiz de 7. E está terminado. Outra forma, outra opção de resolver é fazendo as contas logo aqui diretamente. E esquecendo este valor da raiz que eu tenho que pôr sempre no final. 3 mais 4, 7, menos 5, 2. E está feito. Fica logo 2 raiz de 7. Pensando da mesma forma para o 2.2, 10π menos 5π mais 3π menos 12π. Então, pensando da mesma forma, e faço sempre da forma como dá, eu me sinto mais seguro. Portanto, eu tenho mais segurança em fazer de forma mais devagar, é assim que eu tenho que executar. Se já estou mais à vontade, posso fazer de uma forma mais automática. Então, da primeira forma, como é que nós fizemos? Este aqui, o π, como devem saber, é um número irracional, portanto funciona da mesma forma como o raiz de 7, ele é imutável, não posso mudar. Então vou pôr os coeficientes que estão à frente da evidência. 10 menos 5 mais 3 menos 12 π. Então 10 menos 5, 5, mais 3, 8, menos 4, menos 12 dá menos 4π. De forma mais automática, faço as contas logo aqui diretamente. Portanto, 10π menos 5π, 5π, mais 3, 8π, menos 12, menos 4π. Mais uma vez, são vocês que têm que perceber qual é que é a vossa vontade na resolução dos exercícios. Portanto, estes dois são mais simples. Vou então fazer para o 2.3, depois o 2.4. Então, 2.3. A raiz de 10 menos a raiz de 7 ao quadrado. Primeira nota. Não existe nenhuma propriedade que corte o expoente por estas duas raízes, ficando desta forma. 10 menos 7. Okay? Isso não existe. Porque tenho aqui uma operação de subtração, ou no caso vai ser igual de adição. Então como é que eu tenho que fazer? Começar de novo, ao quadrado. Então, o que eu vejo é que eu tenho uma potência, portanto, aqui uma potência, em que qual é que é a base? É a raiz de 10 menos raiz de 7 e elevado ao expoente, que é 2. Então, é a definição da própria potência. Tem que fazer duas vezes a multiplicar a sua base, menos raiz de 7, multiplica novamente pelo mesmo, raiz de 10 menos a raiz de 7. E agora, tenho aqui este fator e tenho aqui este fator. O que nós temos que fazer agora é desembaraçar do parênteses, aplicando por duas vezes a regra da propriedade distributiva. Então, tenho que distribuir o raiz de 10 por este elemento e por este elemento. Vou multiplicar, evidentemente. Depois, tenho que fazer o quê? Fazer a mesma coisa para o segundo elemento. Este multiplica aqui e este multiplica aqui. Então vai ficar, vou passando aqui para baixo, a raiz de 10 vezes a raiz de 10. Agora, menos a raiz de 10 vezes a raiz de 7. Agora, como já terminei com a raiz de 10, já distribuído por estes dois, passo então agora para o menos raiz de 7 para distribuir pelos outros dois elementos. Então, sinais diferentes dá menos raiz de 7 vezes raiz de 10, e sinais iguais,
menos por menos dá mais, e fica raiz de 7 vezes a raiz de 7. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 10 ao quadrado. Definição de potência, 10. Regra das raízes de igual índice, eu posso multiplicar o que está dentro da raiz, portanto fica 10 vezes 7, 10 vezes 7. Este, a mesma coisa, fica 7 vezes 10. E, por fim, raiz de 7 ao quadrado. Agora sim, neste caso, é que existe a propriedade de eu poder cortar o expoente com a raiz, porque este é um expoente 2 e o índice da raiz é 2, é uma raiz quadrada, portanto o índice da raiz é 2. Então sim, aqui é o que eu posso cortar este expoente pela raiz, e a mesma situação daqui com este. Então vou ficar com, passo aqui para baixo, 10 menos, vejam, eu vou fazer uma única vez, raiz de 70 menos raiz de 70. Então, ficou raiz de 70 menos raiz de 70 mais 7. 20 finalmente. Reparem que eu não posso fazer contas entre números não irracionais com estes números irracionais. Não os posso juntar. Mas posso juntar o 10 com o 7. Então, e vem 17 menos 2 vezes, porque eu tenho que ter a mesma quantidade, o mesmo número, 2 vezes o raiz de 70. E assim damos por concluída a resolução deste exercício. Está bem? Mais uma vez, cada um tem que fazer o seu ritmo. Se alguém já esteja mais à vontade e consiga já perceber que eu estou a multiplicar duas raízes exatamente iguais, então o que é que resulta? Resulta só o que está dentro da raiz. Portanto, raiz 10 vezes raiz 10, posso logo colocar só o valor 10. Da mesma forma que para o raiz de 7 vezes raiz de 7, colocar logo o 7. Finalmente, 2.4, a raiz de 10 menos raiz de 7, a raiz de 10 mais a raiz de 7. Eu aqui nesta resolução já vou fazer de outra forma, mais rápido, para já passar logo para aplicar logo diretamente as raízes. Ora, o raiz 10 vezes raiz 10 é o quadrado que depois corta, então posso logo pôr 10. Agora o raiz 10 vezes o raiz de 7, multiplico os valores que estão dentro da raiz, então fica 70. Mais a raiz de 70. Agora é o contrário, menos raiz de 7 vezes raiz de 10 dá menos raiz de 10, menos raiz de 70. E menos raiz de 7 mais raiz de 7 dá menos 7. Agora estes dois elementos são simétricos, portanto a sua soma dá 0 e vai ficar apenas 10 menos 7, que é igual a 3. No terceiro exercício da terceira parte, eu tenho 4, eu quero saber o valor de 4 números, A, B, C e D, tal que esta igualdade toda acontece. Isto é uma igualdade. Então vamos ver. O 3. Tenho raiz de 4,41 igual a raiz de A sobre 100 igual a raiz de B sobre 100 igual a C sobre 10 que é igual a D. Então veja, se isto tudo é uma igualdade, é o que aqui está,
Então o valor que aqui está tem que ser exatamente o valor que aqui está. Ora, se eu já sei que o 100 é o que está cá em baixo, e este número aqui é o número que tem quantas casas decimais? Duas. Então, foi dividido por 100. Então o A tem que ser o quê? O A tem que ser, obviamente, 441. Agora, pela aplicação da regra das potências, falta-me aqui completar aqui com o raiz, que não tinha posto. Como é que eu tenho? Tenho agora que a divisão, a raiz da divisão é a divisão das raízes. Por aqui, raiz de ACB por raiz de 100. Então, qual é que é o valor que eu tenho que pôr aqui? Debaixo daquela raiz. Tem que ser o mesmo valor. 441. Então, o B é o 441. Agora tenho a parte de baixo da próxima igualdade 10, ou seja, já fiz aqui a raiz. A raiz de 100 é 10. Então, ir à máquina, ver qual é que é a raiz de 441 e obtenho o valor 21. Finalmente, 21 a dividir por 10, ora, é 2,1. Então, já temos. Depois devíamos apresentar sempre a resposta de forma bastante explícita. A igual a 441, B igual a 441, C igual a 21, D igual a 2,1. Para o exercício 4, também aqui umas chamadas de atenção. Estamos aqui a pedir para determinar o valor exato. Ora, esta questão é bastante importante. Se pedem o valor exato, é porque eu tenho que trabalhar com as raízes, caso eu não tenha, e não fazer arredondamentos, com duas ou três ou uma casa decimal. Se é o valor exato, tenho sempre que trabalhar com o seu valor tal e qual como ele é. E isto serve para qualquer tipo de exercício. Agora aqui tenho o que? Tenho que quero calcular o perímetro, portanto, a soma de todos os lados. Então, perímetro do quê? De um pentágono regular. O que é um pentágono regular? É um pentágono cujos lados são todos iguais. Não só, mas neste caso em particular é isso que me interessa. Em que um dos lados mede 12 menos 3 raiz de 7. Então, aqui desenhar aqui um pentágono, mais ou menos. Assim, em que, por exemplo, é este lado que me estavam a indicar, que é 12 menos 3 raiz de 7. Ora, se isto não é um pentágono regular, então quer dizer que este lado é igual a este, que é igual a este, este e este. Então posso indicar que é 5 vezes o lado, então é 5 vezes 12 menos 3 raiz de 7. Atenção que não devem de pôr, aproveitando aqui, não devem de pôr 5 vezes 12 menos 3 raiz de 7. Porque assim era como se tivesse apenas esta 12. O 5 só estava a multiplicar pelo 12 e tem que estar a multiplicar por toda a expressão que é o comprimento do lado. Então aqui, voltando ao exercício, estou, para simplificar aqui os parênteses, tenho que aplicar a propriedade distributiva. Fica 5 vezes 12 menos 5 vezes 3 raiz de 7. Ora, 5 vezes 12 dá 70. E aqui na multiplicação, apenas o número apenas multiplica pelo coeficiente que está fora. Tal qual como nós tínhamos nos exercícios anteriores, soma e diferença, apenas fazemos operações com o coeficiente que está fora da raiz e não o que está no seu interior. Portanto, só multiplica o 5 pelo 3. Então fica menos 15 raiz de 7. E esta expressão é o valor exato, e é aquilo que eu quero.
Aqui não poderia depois chegar à máquina calcular e ver qual é que era o valor que iria ter arredondado. Não, aqui neste caso é exato. Esta última parte é trabalhar com aproximações e erros. Então vamos ver o que é que nós temos. Tem que dois números, A e B, são números reais, tal que o A está enquadrado entre o 6,7 e o 7,3, portanto aqui uma aproximação por defeito, uma aproximação por excesso, que já está enquadrado, não tem que fazer mais nada no momento, e sei que na segunda, para o B, e sei que o valor 5 é o valor aproximado desse B, que é o valor que eu desconheço, mas sei que tem um erro inferior a 2 décimos. Ora, aquilo que eu devo sempre depois fazer é fazer o enquadramento desse valor. Então é isso que vamos já fazer em primeiro lugar. Então até posso pôr aqui se quiser. Então, neste caso será o B, que está enquadrado entre que valores? Entre o 5, aproximação, não é? 5 com o erro, neste caso menos o erro, e o 5 mais o erro. O que vem? Vem que o B está enquadrado entre que valores? Por defeito 4,8 e por excesso 5,2. Então aqui já tenho esses dois. Já tenho aqui um enquadramento do A e já tenho um enquadramento do B. Ora, o que é que está agora aqui em causa? Pretende saber se eu posso afirmar que o erro cometido ao aproximar a multiplicação pelos dois números por este valor é inferior, esse erro é não inferior a 2,5. E depois justificar. Ora, olhando para aqui, qual é que é a operação que eu tenho que fazer? A vezes B. Então, vamos fazer essa operação. Então, ora, A vezes B. O que é que eu tenho que fazer? Qual é que é o enquadramento que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o enquadramento dos valores aproximados por defeito e tenho que fazer o enquadramento dos valores aproximados por excesso. Então, qual é que é para cada um deles, para o A e para o B, qual é que é a sua aproximação por defeito? Então, para o A é 6,7 e para o B é o 4,8. E tenho que respeitar aqui a operação que estou a fazer, estou a multiplicar, portanto, essas aproximações de cada um vão ter que estar a multiplicar também. Então vai ficar o 6,7 vezes o 4,8. E deste lado vai ter que ser o 7,3 a multiplicar por 5,2. Feitas as contas, então 6,7 vezes 4,8, 35,16. Então sei que o A vezes B por excesso vai ser 32,16 e por defeito esse valor e por excesso vai ser 7,3 vezes 5,2, 37,96. 37,96. Então, esta é uma primeira parte que nós fizemos. Qual é que é a aproximação da multiplicação dos dois valores que está enquadrada entre estes dois. Mas essa não é a questão que nos estão a colocar. O que eu quero saber é se o erro é inferior a 2,5. Então tem que calcular o erro para cada um deles. Então, um erro pelo defeito, a aproximação do defeito, é igual ao módulo, por exemplo, valor positivo, como é um módulo dá sempre valor positivo, não interessa a ordem que eu vou colocar, vai ser 35,04 menos
32,16. Este valor vai ser 35,04 menos 32,16 igual a 2,88. 2,88. Ora, isto vou perguntar se seria inferior a 2,5, mas se eu obtive aqui 2,88, então já aqui está a falhar nesta aproximação por defeito. Então, este é maior que 2,5. Faço então também a mesma para a aproximação por o erro da aproximação por excesso. De forma análoga, portanto será 37,96 menos 35,04. Então aqui, obtendo os valores, 37,96 menos 35,04. E dá 9 a 2, 2,92, que também é superior então ao 2,5. Então, qual é que é a conclusão? Conclusão. Então, não podemos afirmar, pois o erro é superior a 2,5, como nós aqui verificamos pelos nossos cálculos. Para o exercício 2, então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui dois valores, um que está ao 3,6, o valor aproximado do x, que é inferior a 0,2. Mais uma vez, vou fazer então o enquadramento para esse valor. Então, sei que o x está entre que valores? Entre o 3,6 menos 0,2, 3,4, e o 3,8. Porque eu estou a somar o valor do 0,2 para ser por excesso e estou a subtrair 0,2 ou 3,6 para o defeito. Então, neste caso, já tenho aqui a aproximação do x e do y. E o que é que eu quero saber? Quero saber aqui qual é que é o intervalo a que pertence o quê? A soma dos dois números. Aqui quero saber esta soma. De forma análoga àquilo que nós fizemos aqui para a multiplicação, se está enquadrada a multiplicação por defeito e por excesso, vou ter que fazer também a multiplicação dos valores de cada um por excesso, por defeito e por excesso. Neste caso, vou ter que fazer a adição por defeito e por excesso de cada um deles. Então, sei que o x mais o y vão estar enquadrados entre quê? Entre a aproximação por defeito e a aproximação por excesso. Então, por defeito, o que é que eu tenho? Tenho 3 do x, tem 3,4 mais 2,2. Por excesso, tenho 3,8 mais o 2,4. Então, tenho 5,6 por defeito, x mais y, e tenho aqui 5,2. Ora, é 6,2. Ora, então, se eu transformar isto em forma de intervalo, é o quê? É o 5,6, ponto e vírgula, porque já tenho aqui uma vírgula, a 6,2. Será a opção